E aí, pessoal, deu uma queda aí, mas tudo bem, Deus sabe de todas as coisas, né? Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados aí pelo seu decreto. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Então a gente estava falando aí de João 21 e a gente já leu o versículo, o capítulo de João 21 inteiro. E a gente estava falando quem é Pedro. A gente estava falando que Pedro é um homem de Deus. Pedro é um homem usado por Deus para a glória de Deus. E estávamos falando também a respeito via as coisas conforme o que estava acontecendo na vida dele naquele momento. Deu uma queda feia aí, né? E aí o que que acontece? E ele não queria reconhecer, não, mas Deus sabe de todas as coisas. E aí o que que acontece? Pedrão cortou, a gente falou sobre o soldado, que ele cortou a orelha do soldado, e quando Jesus disse para ele, Pedrão, não é assim não, meu filho, sabe? Toma tenência na sua vida, as coisas não são assim como você está pensando, né? E colou a orelha de volta. Ele, Pedro toma uma outra atitude, ele toma a atitude de se esconder e acaba, quando é acusado de seguir a Jesus pelo medo, ele acaba dizendo que não conheço Jesus. Então ele é 8 ou 80, o cara é tipo, ou é sangue nos olhos, ou É não te sangue nos olhos. conheço, entendeu? É o que você falou? Ou sangue nos olhos ou sangue nos olhos. É, É, para o ou tanto ao lado. mar ou tanto à terra. Ele é os Isso, extremos. Na verdade, é, Pedro, ele é os exatamente, isso extremos e mesmo, a vida Marcelo, os inteira extremos. dele, Jesus ensinando para ele como se ensina um adolescente, uma criança. Como que se ensina? Ensina na prática. Ensina fazendo todos os dias, né? E o que que Jesus estava ensinando para Pedro no processo da vida de Pedro? Ele estava ensinando nada mais, nada menos que a harmonia, né? Que gerar um equilíbrio entre tanto a terra e Exatamente. tanto ao mar. Para que E, é, que e isso é muito interessante, isso que você colocou, assim, a harmonia, porque, assim, Pedro era um homem que ele deveria entender a harmonia, porque ele era pescador de pescador de peixes, e você precisa fazer o que para você conseguir peixes? Você precisa ter paciência? paciência, você precisa entender o silêncio, você precisa estudar a Estratégia. área, tem que ser estratégico, né? Então, assim, como é que você é pescador e você não tem nenhuma dessas qualidades, né? Então, havia uma ambiguidade com relação a esse viver de Pedro, né? Ele era conflituoso, digamos assim. E é interessante que, assim, quando Jesus vem, a primeira coisa que você vê de Pedro é que não existe o identificar no primeiro momento de que aquele era Jesus. Ele não identifica que aquele era Jesus, né? Ele E eu acho que isso toma ele de uma maneira muito grande, porque como é que eu não reconheço o meu mestre? Como é que eu não reconheço aquele homem que eu amo, né? Eu acho que nesse momento ele se sente verdadeiramente afastado de Jesus. Mas não era sobre isso que eu ia falar. Eu ia falar sobre o versículo 3 quando ele diz assim: E disse-lhe Na Simão verdade, Pedro. como é que estava parado o processo? Parado o processo estava assim, de repente acabou a festa dos pães asmos, que era a festa de Páscoa, acabou a festa de Entende? Páscoa, Jesus morreu. Jesus morreu, acabou a festa de Páscoa, e de repente Pedro olha para um lado, olha para o outro e pensa assim, acabou minha função. Ele pensa assim, acabou, Jesus morreu, Não tenho mais o ressuscitou. que fazer. Voltou para. É, tipo, ele olha. O que a gente precisa trazer para a nossa realidade dentro dessa história é justamente isso. Não tenho mais o que fazer. Excelente pergunta. E aí, quando a gente pergunta não tem mais o que fazer, a gente volta para o comportamento anterior. E foi isso que Pedro fez. Ele disse: Ah,
Vou pescar. E ele tá tão cego pelo erro dele, ele tá tão cego por ter negado Jesus, que ele não enxerga verdadeiramente a liderança que ele já possui ali. Porque ele vira Exatamente. lá no 3, que era isso que eu ia falar, ele vira no 3 e fala, vou pescar. E aí as pessoas dizem o que pra ele? Também vou. Tá bom? É, Tô contigo, vambora. meu irmão. É. Tô contigo, não Isso é o abro, vamos processo de. nessa. Cara, isso que você falou, Cláudia, é muito impressionante. Dentro da nossa vida, a gente não enxerga que ser líder não é eu digo o que sou. Eu sou líder e a partir de hoje eu mando em você. Não, eu sou designado líder. Por quem que eu sou designado líder? Pelos liderados, não é pelo meu Pelas líder pessoas maior. que eu lidero. Não É é isso assim, aí. de repente o meu chefe na empresa vira para mim e fala assim, a partir de hoje, ele pode falar, a partir de hoje você é o gerente, ele pode falar, a partir de hoje você é o chefe, ele pode falar, a partir de hoje é você que tem o poder de mandar ou desmandar. Agora, o poder das pessoas realizarem os comportamentos, obedecerem, isso vem de um processo de um líder. Então, quem Exatamente. determina, igual qualidade, quem determina quem tem qualidade não é não é É. a empresa, é o É um cliente. processo e isso é um processo diferente de que vou por você ou eu vou porque sou obrigado a ir, né? Pedro não disse vamos pescar, ele disse vou pescar. É. E o povo E diz aí o pessoal olha tamo para um lado, junto. olha para o outro e fala, vou também. Exatamente. Então, assim, é a designação da liderança que ele ainda não percebeu, que ele ainda não Exatamente. enxergou, que ele ainda não viu. Então, sabe o que me retrata o capítulo 21? Se eu pudesse pensar em alguma coisa em relação ao capítulo 21, quais são as exigências que Jesus tem de nós enquanto seres humanos. E aí a gente apontou 4 exigências aí. O nome, o título desse nosso bate-papo de hoje, nada mais é do que atendendo ao chamado. Todos nós temos um chamado, seja para fazer qualquer coisa. Não estou falando sobre um chamado de trabalho, não estou falando sobre aquilo que queima o coração em relação às suas habilidades de e o que queima meu coração é ser treinador comportamental. O que me queima o coração de Cláudia é ser um evangelista. O que queima o coração de cada um de nós está diretamente ligado com o nosso propósito, que é fazer tudo para a glória de Deus. Isso está diretamente ligado com o nosso propósito. Então, não importa o que a gente faz, quais são, enquanto esta profissão, o chamado, entendeu? Quais são as exigências que Deus tem em relação a nós. A gente listou 4 exigências aí que são importantes dentro do processo desse capítulo, não é isso, Claudinha? É, mas antes de falar das 4 exigências, ainda falando sobre um pouquinho sobre o que está acontecendo com Pedro, para a gente entender de onde. Oi, tudo bom? Deus abençoe aí. E aí, o que que acontece? Para a gente entender o que está acontecendo nesse quadro aí da vida de Pedro, né? Você vê aí a partir do versículo 4, quando ele vive um déjà vu, né? É É verdade. interessante o déjà vu na vida dele. Ele é chamado por Deus quando ele está pescando. É, E ele não consegue pescar o quê? A noite inteira. é, E Jesus vira para ele e fala: vai lá e pesca do outro lado. Ele pesca e o barco quase vai a pique de tanto peixe que entra. Olha o primeira déjà vez. vu, Né? E a mais segunda uma vez também. vez. É, Então Deus está dizendo para ele, né? Jesus Cristo está dizendo para ele: meu filho, eu estou aqui. E estou fazendo o chamado que eu fiz no início. Eu não estou te chamando a partir de agora. Eu estou te lembrando como eu te chamei. Eu não te chamei a partir desse momento. Quer dizer, você vai passar pelas tribulações da sua vida, você vai passar pelos desacordos da sua vida, você vai passar por vários problemas. Ah, a partir de agora Deus me chamou. Não, Ele te chamou antes mesmo de você nascer. Ele te chamou no ventre da sua mãe. Ele te chamou antes de você saber que estava no ventre da sua mãe. Quando mas ele ele te não se colocou no força a ventre atender da o sua mãe, chamado. ele já te chamou. Né?
Então, na verdade, ele está ali trazendo um déjà vu. Eu estou te relembrando que eu te chamei. Mas quando Exatamente. você, antes de você nascer, antes de você pensar em existir, você já tinha sido chamado. Hum. Você já tinha sido chamado. Ah, vou pescar. Vou pescar. É. É isso aí. E aí, Marcelo Quantas estava vezes falando. nós fazemos isso? Quantas vezes você faz isso? Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes a gente espera o chamado de Deus e ele já chamou? Quantas vezes nós esperamos um sinal de Deus e ele já nos sinalizou? Quantas vezes nós esperamos uma confirmação de Deus e ele já nos confirmou? Ele só precisa agora que você atenda ao chamado. Atendendo ao chamado é justamente isso que a gente está conversando hoje. Não é sobre o chamado. O chamado já existe. E o chamado tá baixinho. Tá baixinho de quem? Fala pra mim. Mari, para me ajudar aqui, eu vou colocar mais perto aqui. Atendendo ao chamado, nada mais é do que a gente perceber e entender o seguinte: é que a gente sabe que nós fomos chamados para a glória do Pai. Nós fomos chamados para fazer o que quer que seja que a gente faça para a glória dele. A gente precisa atender esse verdadeiro chamado. A gente precisa. Agora foi, que bom. A gente precisa atender esse verdadeiro chamado. A gente precisa começar a fazer as coisas que Deus nos chamou para fazer. O que ele chamou a gente para fazer, Marcelo? A gente chamou, ele chamou a mim e a você para a glória dele. É simples assim. Seja É, você está no banheiro, seja você está na cozinha, seja você está na sala, seja onde você estiver, nós fomos chamados. E atender esse chamado é o segredo. A história de Pedro é justamente isso. Pedro foi chamado para ser a pedra angular. Ele foi chamado para ser o evangelista maior. Ele foi chamado para ser, a partir dele, a igreja. Seria a igreja, como nós conhecemos, ser construída, entendeu? As boas novas iam iniciar a partir da liderança de Pedro. Ele foi chamado para ser líder. Pedro foi chamado para ser líder dos não gentios e Paulo foi chamado para ser líder dos gentios. São duas pedras, duas vertentes, entendeu? De confiabilidade muito grande na história da época. Porque Paulo tinha uma confiabilidade muito grande por causa da história dele e tudo mais com os gentios, e Pedro também, por causa da história e carisma e sangue nos olhos. Não é carisma que ele era, é que ele falava na cara. Sabe aquela pessoa super sincero, que fala na cara mesmo, que não sei o quê? E e o não tem processo papa de na liderança. língua. É. E o processo de liderança dele se formou a partir desse comportamento dele. E Jesus percebeu e entendeu isso desde o ventre da mãe dele. E disse: é você que eu quero para mim. É você que vai ser a pedra dos não gentios. É você que vai dos não gentios. É você que vai ser o cara, entendeu? Que vai sofrer um cado, mas que vai fazer com que seja a pedra. E aí o que acontece? Aconteceu um Ele forte. é o exemplo de um comportamento de transformação e do viver de Jesus Exatamente. verdadeiramente dentro da vida dele, E o né? processo da vida dele foi uma construção de Jesus Cristo tentando gerar um equilíbrio desse comportamento sanguíneo dele, de sangue nos olhos, de Exatamente. faca na caveira. Não é, porque olha só, ele falava sem pensar. Muitos de nós pensamos demais e não falamos. Outros de nós falamos demais e não pensamos. É gerar o equilíbrio entre o falar e o pensar demais. O falar demais e não fazer e não pensar no que está fazendo, e o pensar demais e acabar não fazendo. É gerar um equilíbrio. E aí o que aconteceu? Gerou É um exatamente bloqueio. isso. Gerou um bloqueio em Pedro. No momento em que Jesus falou assim: ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E quando ele fez isso, e o galo cantou e ele percebeu, bloqueou o sanguíneo de Pedro. Na hora, o sanguíneo dele foi bloqueado. Porque agora ele pensava demais e não agia.
E aí ele ficou pensando, pensando, 8 pensando, ou 80. pensando, pensando, pensando. Exatamente, eram os Vou extremos. pescar. E aí, vou pescar, porque é o que eu sei fazer, é de onde eu vim, e é isso que eu vou fazer, porque não olho para um lado, olho para o outro, eu não vejo saída, eu não vejo solução, eu vou voltar para o comportamento antigo, eu vou voltar para o comportamento anterior. Quantas vezes você dá uma pedrada? Quantas vezes eu dou uma pedrada na nossa vida? Quantas vezes a gente fica no looping do mesmo comportamento anterior, que não é o comportamento que vai nos levar para frente, e sim vai nos estacionar. Às vezes nem vai levar para trás, mas vai nos estacionar, e as pessoas estão seguindo, 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 e a gente está parado. Entendeu? Seguindo, 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 e a gente está estacionado. Por quê? Por causa de um forte impacto emocional. Então, as exigências de Jesus Cristo em relação a mim e a você é justamente essa. É que a Eu gente... vou aumentar um aí, né? Não. São exatamente essas. Você vê assim que não existe, por exemplo, não existe uma exigência de Jesus com relação a Pedro de perfeição. Não existe essa exigência de perfeição. Não. Exige, muito pelo contrário, venha como estás, Seja né? você mesmo. Seja você mesmo. Jesus fala para ele: tá pescando? Beleza, meu irmão. Então pesque. E você vê assim que Pedro tá ali pescando e ele sabe pescar. O cara é bom em pescaria. Ele Sim. trabalha anos com isso. Mas ele Uhum. passa a noite inteira sem pegar um peixe. Por quê? Exatamente. Pelo que Marcelo falou. Tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Não para fugir dos seus medos, não para fugir das suas frustrações, não para fugir dos seus erros, né? Uma vez eu falei sobre isso, eu escrevo sobre isso. Os seus erros, Marcelo uma vez me disse isso também, os seus erros não definem quem você é. Não é o que você fez constrói o seu futuro a partir de agora. Exatamente. É o que você fará dentro Exatamente. do processo do que aconteceu. Neguei a Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Eu não o apoiei, eu não fui preso com ele como eu disse que seria, eu não me opus ao que estava acontecendo, eu não me coloquei como testemunha, eu não ajudei nem ele a carregar a cruz, eu não dei água quando ele precisava, eu me escondi. Isso martelava na cabeça de Pedro o tempo todo. É, exatamente. E Jesus está dizendo para ele: não me importa com isso. Não me importa, porque não era propósito que você me desse água. Não era propósito que você carregasse a cruz comigo. Não era propósito que você lutasse em prol da minha causa para que eu não fosse crucificado. Não era propósito que você fosse preso comigo. Não tinha propósito nenhum O nesses propósito pensamentos que era estão vindo na sua justamente... cabeça. Você Exatamente. O propósito precisava era me negar. justamente... Exatamente. Era o Você equilíbrio. precisava me negar. O propósito era exatamente o equilíbrio. Agora você não pode travar. É isso que Jesus está falando com ele. E é impressionante porque o número 1 é justamente isso, é o me amas. Entendeu? As exigências que Jesus Cristo tem de nós para a gente viver uma vida é: Pedro, tu me amas? E ele pergunta isso para Pedro 3 vezes. Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro fala assim: amo. Tu sabes, ele diz, tu o sabes, eu te amo. A segunda vez, tu sabes, eu te amo. E a terceira vez ele se entristece e diz: Senhor, tu sabes o quanto eu te amo. Marcelo, então por que que ele precisou repetir 3 vezes isso? Porque da mesma forma que formou um forte impacto emocional quando ele negou a Jesus Cristo 3 vezes, precisou de uma desconstrução e uma ressignificação disso por 3 vezes. Porque da mesma forma que ele perdeu a autoestima e foi se esmorecendo
quando ele pegou a primeira vez e falou assim, não, não conheço ele. A segunda vez, não, não conheço ele. A terceira vez, não, não conheço ele. E o galo cantou e aquelas coisas reverberaram. E tem uma frase que diz assim, que tudo que nós fazemos ecoa para a eternidade. E tudo que nós fazemos ecoa para a eternidade até você desbloquear isso. E ele precisava desbloquear justamente o comportamento não sanguíneo. Porque ele foi para o colérico lá embaixo. Entendeu? E aí ele pensou demais e não ia agir. E não era esse Pedro que Jesus precisava. Então, por Exatamente. isso que ele perguntou 3 vezes, para desbloquear e gerar uma melhor autoestima. Não sanguinear demais, para não gerar o cara que arranca a orelha das pessoas, mas também não colericar demais e não ser aquela pessoa que fica, ó dia, ó céu, ó vida, ó azar, meu Deus do céu, e agora? Não vou Então, fazer ele nada, não vou tomar precisava... atitude nenhuma, porque eu já sou ruim mesmo. Eu sou o cara que negou a Jesus É e isso ele aí. sabia que eu ia negar, então ele sabia que eu era ruim e então não vale eu falar nada para você, porque eu não sou o exemplo para que você siga, né? É. A cegueira aí de Pedro, cara, tu não é o exemplo, mas eu tô indo pescar contigo, porque você falou, vamos pescar e eu disse, bora. Né? Quer dizer, você nem me convidou, eu me convidei. Você disse, vou pescar, eu disse, vou contigo, porque É, você é meu líder agora, né? é isso aí. E aí Uau, você é vê isso aí. assim, e você vê esse posicionamento com relação quando Jesus fala para Pedro, vai pescar? Ou vai pescar, não, você me ama? Você vê esse comportamento também com relação a não só o desbloqueio emocional de Pedro, Marcelo, mas também o relembrar. Pedro, eu sabia que você me amava antes de eu te falar. Porque ele fala, tu sabes, Senhor, eu te amo. Sim. Antes de você me falar que me amava, eu já sabia que você me amava, Pedro. Quando eu disse para você, quando eu disse para você que você ia me negar 3 vezes, eu não estava te avisando para que você não negasse. Eu estava te dizendo, você vai ver que ainda hoje, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E não assim, eu estou dizendo para você conseguir não me negar. Eu estou dizendo como um aviso para você antes disso. Não, é propósito, Pedro. Eu não quero que você morra. Se você disser que você me conhece, eles vão te colocar na cruz junto comigo. Então, não, eu não quero isso para sua vida. Então, independente de você me negar ou não, eu sei que você me ama. É como você está dizendo. Então, Senhor, o tu que que sabes, a eu te primeira amo. exigência de Jesus Cristo para termos uma vida conforme os ensinamentos de Jesus, ou seja, para atender ao chamado, porque a nossa live hoje é atendendo ao chamado, é me amas. A primeira exigência de Jesus Cristo é me amas, apacenta as minhas ovelhas. É a Me amas, segunda. apacenta as minhas ovelhas. Mas é muito importante dentro desse processo Pedro se perdoar. Ele não estava se perdoando porque ele negou a Jesus Cristo por 3 vezes. Ele olhava para ele e falava assim: eu não sou merecedor do evangelho. Ele imaginava: eu não sou merecedor das grandes coisas que Jesus Cristo me prometeu, porque eu neguei a ele. Eu disse para todas as pessoas que me perguntaram sobre ele que eu não o conhecia. Como eu serei merecedor desse grande amor? Eu não sou merecedor, sabe por quê? Porque eu me amas. Eu neguei. Eu neguei. Quando alguém perguntou para mim, eu neguei. E a partir do momento que eu neguei, eu não sou merecedor. E aí você precisa se perdoar das vezes que você não atendeu ao chamado. Como que eu faço então atendendo ao chamado? Como que eu faço para atender o chamado? Atenda ao chamado, se perdoe pelas suas falhas e comece do já, do aqui, do agora. Ou as coisas. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz assim, ó, que é, quem está em Cristo, nova Nova criatura é. criatura é. As As coisas coisas velhas. velhas já passaram, e eis Eis que que tudo se tudo fez se novo. fez novo. É a partir daqui em diante.
Todas as vezes que você comete uma falta, um erro, e há arrependimento, e você pede perdão pela sua falta, pelo seu erro, mesmo que seja o mesmo erro. Eu menti para o meu pai. Aí eu chego lá em Deus e falo assim: Senhor, me perdoe porque eu menti para o meu pai. Ele perdoa e esquece. Se eu minto para o meu pai amanhã e eu me arrependo, eu vou lá em Deus e falo assim: Deus, se você faz no seu pai vai falar assim: meu filho, tu errou de novo, a mesma coisa, eu não acredito não. Olha, próxima vez eu vou te dar um castigo. Deus é assim. Gente, você mentiu pro seu pai, você errou com ele. Ah, tá bom. Tá perdoado. Ele conhece o nosso coração, ele sabe que você está arrependido, que você está pedindo perdão verdadeiramente. Ele perdoa e é como se fosse a primeira vez. Ele Vai, não esqueceu peque da primeira vez. mais. Vai, não Mas peque mais. quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 70 70 vezes 7. vezes 7. O que Deus, 490. quando. Estou É. contando, hein, Cláudia? Está em 489. Próxima vez não tem perdão. Não é, meu irmão. É assim, é quantas vezes forem você pecar e você se arrepender, você terá o perdão. Entendeu? Mas você E, precisa perdoar-se a si mesmo. aí alguém pode falar assim, nossa, mas isso é claro, porque Deus fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Ele fala, perdoai, na oração ele fala assim como vós, como eu vos perdoo, entendeu? Então isso tá claro, como é que Pedro não entendeu isso? Pedro estava cego. Ele não identifica Jesus. Ele está nu, ele se lança nas águas. Ele vai vestir sua roupa, porque ele não sabe que aquele homem é Jesus, ele está vivendo o déjà vu e ele está cego, porque as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas falhas, elas tampam a nossa visão para o espiritual, elas nos travam completamente. Pedro não enxergou a Jesus. Ele viu um homem e mandou ele pescar. É Ele isso não aí. enxerga Jesus. É E isso olha, aí. aí Marcelo falou assim: vamos repetir essa frase. Vocês têm Uhum. alimento? É. Ele pergunta Vocês isso. têm alimento? Vocês Ele têm pergunta alimento? isso. E eles dizem: não, não Então vai temos lá. alimento. Então vai lá, lança do outro lado. Mas quando eles chegam perto de Jesus, Marcelo, o que Jesus está fazendo? Tá com um peixinho assando e um pãozinho quentinho esperando por ele. Mas não tinha alimento. É porque Jesus está Deus dizendo para eles: queria eu ensinar sou o a seu provisão. alimento. É isso aí. Eu sou a sua Então, assim, provisão. então, assim, Então por que me eu tenho que sair ame, para pescar se se Deus é a minha alimente de provisão? mim. Se Por Deus é quê? a minha provisão, o meu alimento, Cláudia, por que eu tenho que ficar saindo para pescar? Poxa, posso ficar em casa assistindo Netflix. Eu posso ficar em Não, eu casa preciso maratonando. fazer atender ao chamado, né? Que é o que é o nosso, Uou, é o uou, no, porque eu preciso atender ao nossa chamado. live de hoje. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado. Tudo que você fizer, Eu faça não para a vou glória de Deus. pescar porque eu Inclusive preciso assistir a me alimentar. Netflix, Marcelo. Cláudia, sim. Inclusive assistir a Netflix. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Para a Se glória de isso Deus. está diretamente relacionado com o seu propósito, com o seu chamado, meu irmão, vai jogar Free Fire. Entendeu? Não é? Eu, de Oi. repente, quando eu estou jogando, eu estou conversando com as pessoas e falando de Jesus, né? De repente, é o meu propósito Ai, de de repente, Cláudia, é construção só de para me videogames. divertir. É um É, processo ué, da minha vida, de um porque momento de existe um diversão. momento que eu Qual é o preciso problema? pescar. Exatamente. Vá pescar. Exatamente. Mas a Tá nervoso? Vai confiança pescar. precisa estar no alimento maior, que é Jesus Cristo. E ele diz Olha, assim: essa frase fantástica, volta a ela. A a minha confiança precisa estar no alimento maior. não é o que eu vou pegar, é o que Deus já me deu. É isso aí. Porque quando eu volto com um monte de peixes, ele já está com peixe assado. Ele não precisa da sua pescaria para te alimentar. Mas Ele então não por que eu precisa de preciso você, ele te pescar? quer. Porque é o princípio básico da pescaria, é você sair para pescar. Mas o peixe Deus já te deu. Tá entendendo?
O princípio básico é você sair para pescar. Quantas vezes a gente fica em casa e fala assim, eu vou ficar em casa, você acha que vai bater um emprego na minha porta e vai dizer assim, ei, emprego, você está precisando de emprego? É você que está precisando de emprego? Olha, eu tenho um emprego perfeito para você. Você vai trabalhar de segunda a só na segunda. E se dependendo da pessoa, se você não gosta da segunda, pode ser só na terça. Você vai trabalhar de 2 horas da tarde até as 2h01 e vai ganhar R$ 10.000 por segundo trabalhado. E você vai Cheio de precisar. benefícios. Isso, e você vai precisar. Ó, vou te falar uma coisa. A palavra diz assim: até com a formiga, ó Ó, preguiçoso. preguiçoso, vai Então Deus trabalhar, meu irmão. quer que você cultive a parada. Entendeu? Quem dá para você é ele, mas Deus quer que você faça a parada. Ele já deu para mim, já deu para você, já deu para Cláudia, já deu para todo mundo. Ele quer que você faça a parada, porque Deus não faz o que o homem pode fazer. Ele não faz o que eu e você podemos fazer, que é o dar raladinha, não faz, mas não. A palavra de Deus diz assim: se os homens que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos. Você imagine eu que criei vocês, os céus e a terra. Você acha que eu vou dar coisa ruim para vocês? Então já é a coisa boa que ele deu. Poxa, mas eu só passo dureza, sofrimento e não sei o quê. É porque tem uma parada extraordinária chegando. Ah, Marcelo, mas eu estou cansado de ouvir isso. Eu também. Eu também estou cansado de ouvir isso, mas a palavra de Deus diz assim: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O ponto 3 é justamente isso. É apacenta as minhas ovelhas. A gente falou aqui, olha só. Quais são as exigências de Deus em relação a atender ao chamado? A primeira exigência é: me amas. A segunda exigência é: perdoe-se. A terceira exigência é: apacenta as minhas ovelhas. E a quarta exigência é: creia e não foque nos outros. Quando ele fala sobre Antes de você João. chegar aí, tu creia e não foque nos outros, né? Aham, Eu gosto de voltar em Pedro, porque assim, tem muita coisa boa para você ver nesse versículo, né? Nesse capítulo, né? Se sim. você pegar o 18, por exemplo, eu vou acrescentar um aí que fala assim também: não se preocupe com o seu futuro. Não se Tem. preocupe com o seu envelhecer. Não se preocupe com as coisas que vão acontecer. Ele fala lá no 18: em verdade te digo que quando era mais jovem, tu mesmo se vestia. Eu lembrei do meu pai quando eu li esse versículo. Você Uhum. mesmo se vestia, você se cingia, você fazia as coisas por você, você andava para onde você queria. Mas quando você for mais velho, você vai estender a tua mão e outro vai te vestir. E o outro vai te levar para onde de repente você nem quer ir. Meu pai Uhum. diz muito: não, 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 né? E vai. Então, o que que acontece? Não se preocupe se é outro que vai te vestir, não te preocupe com o seu futuro, não te preocupe com o que vai acontecer com você. Se preocupe no agora. Se preocupe no que você tem que fazer agora. Faça enquanto você é jovem, enquanto você pode fazer. Há muitas Uhum. pessoas que o amanhã a Deus pertence. A Bíblia fala isso. Existem muitas pessoas que falam assim: não, agora eu vou curtir a minha vida, porque eu tenho 21, 22, eu tenho 15 anos, eu tenho 14 anos, e eu vou curtir a minha vida, porque eu sou jovem e eu não vou morrer agora, né? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que eu quero fazer da minha vida, e quando eu for velho, eu vou pregar o evangelho, eu vou sair pelo mundo, eu vou falar as coisas, e o Senhor diz: é agora, É, porque o amanhã a Deus pertence. é. O amanhã a Deus pertence, porque você pode atravessar. Não estou desejando, não, está repreendido em nome de Jesus. Que o Senhor te dê uma vida longa, que Deus abençoe a sua vida, conforme o que Ele planejou para você, conforme a saúde que Ele tem para você, que o Senhor te dê o melhor. Mas você pode atravessar a rua, eu posso atravessar a rua amanhã, hoje, daqui a 10 segundos, Sim. e não existir mais. Não conseguir fazer nem o último suspiro de dizer: Jesus me perdoa, e morrer. Pode acontecer. Pode. Então é agora.
É nesse momento, porque enquanto eu tenho força para fazer, enquanto os meus braços fazem o que eu quero fazer, enquanto a minha mente diz o que eu quero dizer, porque quando você for mais velho, você vai seguir o planejamento de outros para sua vida, É. porque você não vai ter mais força para cingir os seus próprios lombos, para tomar seu próprio banho de repente, para comer sua comida. Não foi o que aconteceu com Pedro. Para você ver que Deus não está dizendo assim, Pedro, você vai morrer de Alzheimer. Pedro, você vai morrer que não se morre de Alzheimer, né? Mas enfim, Deus não está dizendo para Pedro assim, vai acontecer de você quando chegar na velhice você não vai conseguir fluir. Não, não foi o que aconteceu com Pedro. Então ele está dizendo para Pedro isso como? Ele está dizendo para mim. Ele está dizendo para você. Ele está dizendo para o meu pai. É agora. É quando você ainda está jovem. Enquanto você ainda se veste. Enquanto você ainda anda para onde você quer. Porque quando você for velho, você vai estender as suas mãos E aí, e outros vão te vestir. é isso aí. E quando ele fala isso para Pedro, ele diz isso, ó, estenderá as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queiras. E ele diz assim, ó, e ele falou isso significando como que a morte havia ele de glorificar a Deus. E tendo falado isso, ele disse, segue-me. Jesus Cristo diz, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu o que seguia aquele discípulo que Jesus amava, que era João, que é o capítulo que nós estamos lendo, que também se reclinara sobre o peito na ceia do Senhor, aquele que perguntou quem é que ia trair, e disse-lhe Jesus para Pedro. Pedro diz assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Não se preocupe com a vida dos outros. Com o meu propósito para a vida dos outros. Apacenta as minhas ovelhas. Não se preocupe com o meu propósito em relação à vida dos outros. Se preocupe Trazendo no meu para propósito minha para a sua realidade. vida. Trazendo para minha realidade. Aquelas pessoas que te magoaram. João não havia magoado a Pedro, entendeu? Mas ele estava justificando que João perguntou para o Senhor que quem é que ia te trair. Então, o que vai acontecer com João? Tinha um ciúme ali entre eles dois, né? Uhum. E aí, o que acontece? Jesus diz, não te importa. Ele está dizendo, não é só para Pedro, ele está dizendo para mim. Ele está dizendo, Cláudia, não importa o que eu vou fazer com as pessoas que te feriram. Não importa o que eu vou fazer com as pessoas que te machucaram, te magoaram. Não importa o que vai acontecer na vida do outro, se ele vai ou não apacentar as minhas ovelhas, se ele será líder ou não. Ah, Senhor, mas João é mais culto do que eu. Ele é o discípulo amado do Senhor. Por que ele não apacenta as suas ovelhas? Não estou pedindo para ele apacentar as minhas ovelhas, eu estou pedindo para você. Eu estou direcionando o meu pedido para você. Então, para de ser Moisés e falar, eu sou gago, mandarão, eu tenho problema nisso, não tenho problema naquilo. Ou Pedro que diz, manda João, Senhor. João é o teu discípulo amado, né? O que vai acontecer com ele sobre a vida dele? Não te interessa. Seja seu pai, seja sua mãe, seja seus irmãos, sejam seus próprios filhos. Não te interessa o que eu vou fazer da vida deles. O que importa é a sua própria vida. É isso aí. E o que eu disse para você, Jesus repete. O que eu disse para você? Segue-me. Apacenta as minhas ovelhas. Não. Segue-me. 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 Não importa. Não importa se o cara que te roubou 4.000 reais, 10.000 reais, 30.000 reais, vai viver a vida na terra gozando de tudo que ele ganhou, de tudo que ele não conquistou, mas roubou de você. E se no final da vida ele vai se arrepender e vai para o céu. Não importa. Não importa. Segue-me. Segue-me. Para de olhar para o outro. Faz o que eu estou te falando para fazer. Então, eu vejo Deus falando assim,
Para de olhar só para as minhas promessas, para de olhar só para as coisas que eu disse para você que vai acontecer na sua vida, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à sua tenda, você vai ser curado, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido, você vai passar pelo mar vermelho e não vai ser consumido, o deserto não vai te queimar, para de olhar só para o que eu te prometi, olha para o chamado que eu tenho para você. Quantas vezes, né, Marcelo? A gente vira e fala para o Senhor: Senhor, mas o Senhor me prometeu isso. Senhor, mas o Senhor me prometeu aquilo. E o Senhor disse assim: tá. E o que eu te chamei para fazer? Se preocupa com o primeiro reino dos céus, e a sua justiça e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele está dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dizendo, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, perdoe-se e pare de se preocupar com a vida dos outros. É sobre isso que Deus está dizendo hoje. Como eu faço para atender ao meu chamado? Me amas, apacenta minhas ovelhas. Me ama, perdoe-se, perdoe-se, apacenta apacenta as minhas ovelhas. Pare de ficar focando na vida dos outros. Como diria um grande player aí na internet, vá cuidar da sua vida. Vá cuidar da tua vida. Do seu Vá cuidar chamado. da tua Vá vida. cuidar do seu chamado. E qual é o seu chamado? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Não importa. E ele termina, perdão. E ele termina falando assim uma coisa muito importante que fica no meu coração. Ele termina falando assim: ainda há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, que se sobre cada uma delas se escrevesse, penso que nem mesmo o mundo poderia caber os livros escritos. Não caberia no mundo o livro escrito de tantas coisas que Jesus fez. Então, então fica para mim, né, uma coisa que eu li naquele livro No Olho do Furacão e que guardo para sempre na minha memória é: Jesus passou por tudo que você passou. Ele, antes de mandar Pedro pescar, ele pescou. Jesus pescou. Jesus, todas as dores. Ah, Cláudia, mas eu não vi na Bíblia falando que Jesus passou por tal dor que eu estou passando. Minha amiga, meu amigo, não está escrito, porque João disse que ainda há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, que se sobre cada uma delas se escrevesse, não ia dar para escrever penso eu, um livro que não caberia no livro. É isso aí. Então, assim, se a Bíblia diz que ele conhece sua dor porque ele passou por ela, é porque ele passou por ela. É porque ele conhece. E ele está aí do ladinho de você, passando por tudo junto com você. E ele está dizendo para você nessa tarde, ele está dizendo assim: me amas, perdoe-se, apacenta as minhas ovelhas e vá cuidar do seu chamado. Vá cuidar da sua vida. Pare de prestar atenção na vida dos outros. Foque na sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua tarde e extraordinariamente cada um dos passos que você der hoje. E amanhã nós estaremos aqui, a gente vai falar sobre Gênesis. E eu vou falar igual Abraão foi ousado num bate-papo com Deus. A gente vai vou falar igual a minha cunhada. ser ousado num bate-papo com Deus, respeitosamente e ousadamente. Esse vai ser o nome, respeitosamente e ousadamente. Eu vou falar igual minha cunhada. Eu não vou dizer para você que você vai acordar no passe de mágica e sua vida estará transformada. Mas eu posso dizer para você uma coisa. Se você viver verdadeiramente um dia de cada vez, ouvindo o chamado que Deus tem para você e atendendo, a sua vida vai mudar. É isso aí. Pai amado, Pai querido, entro agora entro não porque eu sempre estive na tua presença,
mas respeitosamente, Pai amado, na tua presença, eu clamo ao Senhor, Deus de Israel, que transborde na vida de cada um que está ouvindo agora, que vai ouvir mais tarde, que vai ouvir daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos. De repente eu nem estarei mais viva quando a pessoa for ouvir, que for assistir, mas que o Senhor adentre este coração, transforme essa vida, transborde sobre a vida dela ou dele, e que em nome de Jesus Cristo, que cada palavra não volte vazia, como a tua palavra diz, mas que seja como uma semente plantada. E se essa terra ainda não foi arada, que em nome de Jesus Cristo, essas palavras comecem a arar essa terra, Amém. preparar para a semente plantada. Que hajam mais pescadores de homens, que hajam mais disseminadores da tua palavra, que hajam mais pessoas transformadas para o teu reino e para a tua justiça. Não porque eu sou merecedor, não porque Pedro é merecedor e através da vida de Pedro hoje a minha vida é transformada, mas porque o Senhor, Deus de Israel, antes mesmo que os meus pais pensassem em se casar ou existir, o Senhor já me escolheu, o Senhor já me chamou e chamou a cada um de nós, É verdade. a cada pessoa que existe nesse planeta. É verdade. O Senhor chamou. Aquece o chamado nos corações, transborda nas vidas e que eles aceitem o teu chamado Em nome de e Jesus. vivam a vitória da tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Beijo no coração. Até amanhã. Até mais tarde. Respeitosamente, mas ousadamente. Fica ligado. Ousado. Beijo, beijo. Até amanhã, 12:05. Beijo, galera. Deus abençoe.